Essa questão de se priorizar, que é a nossa temática de hoje, é algo assim que hoje está tão presente, né, na fala das pessoas, nas redes sociais. E eu tenho a impressão que de um tempo para cá, a gente tem conseguido pensar um pouco na própria vida, pensar um pouco na importância, né, de olhar um pouco para nós. Claro que o se doar é muito importante, mas quando nós estamos muito focados nessa doação sempre de si, nós vamos ficando, eu diria até adoecidas, né? Porque não nos alimentamos. E assim, mesmo ouvindo tanto, falando tanto sobre isso, muitas pessoas falam a respeito dessa questão. Como é difícil para a gente colocar em prática, como é difícil para a gente entender. E aí, outro dia, eu estava até me questionando, sabe, a respeito dessa questão, da dificuldade, muitas vezes, que nós temos de ouvir algo e entender aquela questão de fato e se alimentar, né, vamos dizer assim, dessa nova informação. Isso é difícil para todo mundo. Eu estou nesse processo de tentativa de crescimento, né, sempre, claro que a gente sobe um degrau aí de cada vez, mas tem muita coisa que às vezes eu percebo que eu ainda preciso prestar atenção em mim. Eu ainda preciso crescer, eu ainda preciso também nessa questão de me priorizar em algumas questões. Mas sabe de uma coisa? Nós temos uma tendência muito forte, assim, primeiro, durante o nosso desenvolvimento na infância, nós temos o hábito de absorver tudo que está ao nosso redor, até porque isso faz parte do desenvolvimento humano, tá? E aquilo que chega primeiro as nossas crenças se tornam as nossas crenças de uma forma assim de forma muito profunda. Mais tarde, parece que sempre que a gente escuta uma palestra, uma aula, a opinião de alguém, às vezes até um estudo científico, o nosso cérebro, ele faz uma questão aí imediata de ouvir aquilo que está sendo dito e aquilo que bate com as nossas crenças iniciais, aquilo marca, fica, a gente gosta do que o outro está falando. Mas aquilo que não bate com as nossas crenças iniciais, nós temos a tendência de excluir. E não é proposital, do tipo assim, eu vou ouvir 100% disso que está sendo dito, 80% não tem a ver com aquilo que eu acredito, então eu deixo de lado, 20% sim, então isso é maravilhoso, e então essa fala foi ótima, e eu gravo, e eu guardo, e faz sentido. Então, esse processo de inclusão e exclusão dentro daquilo que eu já acredito, que já estão nas minhas crenças de infância e também daquilo que vem passado na família, né? Então, isso fazer esse processo de inclusão e exclusão me prejudica muito na questão da aprendizagem, daquilo que chega novo e que de repente não tem a ver com o que eu aprendi antes.
E quem disse que aquilo que a gente aprende com os nossos pais, os nossos avós, a comunidade em que vivemos, os nossos primeiros professores, né? Quem disse que ali estavam verdades únicas? Quem disse isso? Não estão, porque já eram pessoas adoecidas. Existem muitas verdades, mas não 100%. Né? E olha que questão interessante. E aí nós temos dificuldade em fazer esse movimento de mudança. Parece que a gente se agarra àquilo que era antigo no aspecto de informação, mesmo que a informação nova seja uma coisa óbvia. Entende? Mesmo que seja um estudo novo de alguma coisa. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, se já observaram isso em vocês, mas é algo bastante interessante, até quando a gente pensa nas informações transgeracional, ou seja, aquilo que nós vamos levando adiante como sendo relevante ou irrelevante, tá? Então, aí tem um prejuízo significativo no que diz respeito à questão das nossas mudanças, de prestarmos a atenção em algo e de fato ter aquilo como uma verdade, que eu vou me alimentar daquela verdade, e isso passa a ter importância no meu dia a dia, de fato, na prática, tá? Amores, se vocês desejarem contribuir com alguma fala, fazer alguma pergunta, eu estou aqui conversando com vocês e prestando atenção aqui nas falas. Joia, Diane, você está em São Paulo, Minas estará em breve, tá? Quem sabe, né? A gente consegue se ver aí pessoalmente. Saudades de você. Voltando aqui na nossa fala, queridas e queridos, né? Então, boa parte da nossa dificuldade nas nossas mudanças, tinha uma palavra muito forte aí final da década de 90, que era mudança de paradigmas, né? Vocês devem lembrar, mudanças de paradigmas. Então, assim, uma das dificuldades que temos no que diz respeito à mudança de paradigmas são as crenças, as primeiras crenças que chegaram para nós. E a dificuldade em abrir mão dessas crenças antigas, mesmo que o óbvio esteja à minha frente no dia de hoje. É modo de vida, né? Isso, Alice, difícil mudar depois de tantos anos. Exatamente, Alice, porque a gente entra nesse modo de vida e a dificuldade de colocar em prática aquilo que vamos entrando em contato. Então, a gente fala muito a respeito da questão de se priorizar, de se cuidar, de se amar, de se respeitar, de observar como a vida está. E de repente a gente entra nesse modo antigo que a Alice disse e parece que tudo volta, né? Pouca coisa fica para essa mudança de fato, né? Outro dia eu estava conversando com uma moça, e é uma moça que ela teve boas chances na vida e conseguiu um cargo bem interessante numa empresa em que ela trabalha. E aí nós estávamos conversando e ela falando a respeito de uma dificuldade, batendo papo assim de forma informal, porque ela estava com muito medo, porque uma determinada pessoa jogou uma praga nela. Então, a partir daquele dia que a pessoa jogou aquela praga, que disse assim, tal coisa vai acontecer com você, né? Ela começou a ficar com medo de ir para o trabalho, com medo de falar com as pessoas, o medo que aquilo pudesse acontecer.
E aí eu batendo papo com ela, eu disse, fazendo algumas perguntas ali para ela, eu disse, você acha de fato que pelo fato da pessoa ter dito isso para você, você passa a ter certeza que isso vai acontecer, que o seu mundo vai desmoronar assim? Simplesmente porque essa pessoa disse isso, né? E se você acredita nisso, o que você poderia fazer por você em relação a isso? E aí depois ela começa a contar, né, em relação à avó, né, que tinha muito essa fala do cuidado com o que o outro fala, ele pode destruir a sua vida. E aí eu pergunto, mas até que ponto essa pessoa exerce esse poder sobre a sua vida? E se por acaso isso cai num aspecto espiritual, por exemplo, até que ponto você não tem defesas sobre essa fala, né? Mas eu percebi que essa ideia era uma ideia que realmente vinha de antepassados e uma crença muito forte. E essa crença passa a inibir, passa a travar, passa a prejudicar. E a pessoa ali parece que se encontra diante de uma parede e a dificuldade de enxergar saídas para uma situação como essa. Então se recolhe naquele medo. Esse é só um exemplo, né, daquilo que a gente acaba trazendo, né, e que pode nos prejudicar muito. Pode sim nos prejudicar muito. E aí tem uma outra questão. Sempre que nós pensamos na questão de nos priorizar, entra muito na ideia, eu também acho que colocada pela sociedade, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o sentido de egoísmo, o sentido de prepotência, né? Porque é implantado socialmente, né? Esse raciocínio de que se você faz algo por você, você está abandonando alguém, né? Você está sendo egoísta, você está pensando só em você. E a gente esquece da questão que eu sou um ser humano com as minhas necessidades. E dentro das minhas necessidades, eu preciso de tempo de descanso. Eu preciso me preocupar com a minha alimentação. Eu preciso fazer algo que possa me auxiliar na sintetização de dopamina, de serotonina. Ou seja, algo que me proporcione prazer, por exemplo, né? E se por acaso eu não presto atenção nisso, se por acaso eu não faço isso, eu entro em um caminho de me doar, entro em um processo de adoecimento, porque eu não estou cuidando da minha própria pessoa, e com esse adoecimento, pensamentos de revolta, às vezes até raiva das pessoas que estão ao meu redor, mesmo aquelas pessoas que eu estou me doando, porque parece que elas não estão cooperando para que as coisas deem certo, né? Fica essa sensação. Um exemplo típico é aquela dona de casa, né? Que deseja tudo muito limpo e arrumado. Então, ela dedica a vida ali em arrumar. Então, qualquer coisa que o outro faça, parece que ele está destruindo o que ela fez. E ela não está fazendo para ela está fazendo pela família. Então, entende? E aí se torna essa pessoa rancorosa, essa pessoa magoada, porque
E tem um detalhe: quando nós estamos convivendo com pessoas muito próximas, que a gente acostuma essas pessoas a nós fazermos tudo por elas, elas tendem a achar que é assim que a vida funciona, que elas não precisam fazer nada. E aí nós vamos entrando nessa escravidão, e aquilo que você não faz passa a ser uma dívida, e há uma cobrança e uma obrigação. Então, assim, obrigada aí pelos coraçõezinhos, tá? Se vocês puderem mandar os coraçõezinhos, isso me ajuda muito. Porque aí nós vamos levar a fala para mais pessoas, tá? Então eu peço aí a ajuda de vocês, e às vezes a gente concentra ali no que está sendo dito e esquece, né? Eu assisto muito lives e eu falo, eu não posso esquecer de mandar os coraçõezinhos para ajudar quem está empenhando aí. Muito obrigada, amores. Então, vejam, isso acontece muito no sentido de se doar muito. O outro passa a achar que é assim que a vida funciona, e aí um processo de escravização. E essa escravização, ela pode acontecer do marido para a esposa, da esposa para o marido, da mãe para os filhos, porque aí a mãe passa a ser aquela mulher que tem que estar pronta para tudo, fazer tudo, o tempo todo, que nasceu para se doar, que ela não precisa ter vida própria. E é incrível que esse conceito, alguns homens fazem isso, se escravizam ali. Mas esse conceito de que nasceu para se doar é muito da dona de casa, né? Da mulher, da mãe. E aí é interessante até essa fala, dona de casa. É interessante, a dona de casa. Nunca se fala o dono de casa, né? O marido, o dono de casa, é a dona de casa. Por quê? Porque todas as obrigações e cuidados e responsabilidades em relação a essa casa é com ela. Então, há uma questão cultural muito prejudicial para que a gente acabe pensando um pouco em nós. Mas onde isso acaba? Onde isso termina? Termina numa falência, num adoecimento, na mágoa, na velhice precoce, no distanciamento do que a gente chama de vida, talvez até um estado depressivo. É um caminho sem volta para a autodestruição. Vocês concordam? Então, o fato de socialmente nós termos a ideia de que pensar em nós é egoísmo, e cai até num sentido muito de pecado, de prepotência, e aí a dificuldade em compreender que somos seres humanos, como todos os demais. Então, o nosso tempo precisa ser dedicado, sim, ao cuidado das pessoas que estão ao nosso redor, ao cuidado da nossa sociedade, mas eu nunca, jamais eu posso abrir mão daquilo que me faz bem, daquilo que me compõe, daquilo que me ajuda a ter vida. Porque quanto mais eu me alimentar daquilo que me traz vida, mais disponibilidade e saúde eu tenho, inclusive para fazer o trabalho para o outro, né? Eu gosto muito, tem um autor que fala de encher o tanque emocional. E é muito bonito quando ele fala a respeito disso. Agora eu não estou lembrando qual é o autor, porque é um autor mais recente. Em relação a essa questão do tanque emocional. Então ele compara assim, você está numa festa de aniversário e você tem uma criança pequena, de 5 aninhos, 4 aninhos,
E aí, ele pede a gente para observar que essa criança, ela brinca com outras crianças, mas de repente ela para e ela volta, né? E ela volta até onde a mãe está sentada. E aí ela fica um pouquinho perto da mãe, ela dá um abraço, ela encosta na mãe, fica observando, depois ela volta para brincar e correr. Então ele diz que quando essa criança volta até a mãe ou até o pai, ela volta para encher o tanque emocional. E aí ela se sente bem, segura, para ir brincar com os coleguinhas. Com o tempo que ela está ali, ela pensa, cadê minha mãe? Cadê o meu pai? E ela faz o movimento para encher o tanque emocional. E aí eu faço um paralelo, né? Quem que enche o seu tanque emocional, né? O que enche o seu tanque emocional? Quando eu pergunto quem, eu estou falando de amigos, de amigas, de parceiros, de marido, de esposa, de alguém que você ama e se sente bem ao lado, né? E sobre a questão de amigos, né? Com essa questão de não se priorizar, muitas vezes para você tirar um tempo de 15 em 15 dias, uma vez por mês, para você falar, eu vou me encontrar com as minhas amigas, eu vou para um café da tarde bater papo com as minhas amigas, parece que está cometendo um crime contra a humanidade. Como é que você larga as suas obrigações para ir até uma cafeteria comer um bolo com as amigas? Que história é essa de amigas? Né? Não tem? Mas, amores, é isso que enche o tanque emocional. Estar com pessoas que amamos. Com pessoas que nos fazem bem. Então, a mulher que é mãe, por exemplo, que tem filhos pequenos para cuidar, trabalha, precisa ter o hábito de uma vez por mês que seja, sair, se encontrar com as amigas para bater papo, dar risada, comer alguma coisa gostosa e encher o tanque emocional. Nós somos seres humanos químicos e a nossa química ela é sintetizada muito pelos nossos hábitos. É um abraço de alguém que a gente sabe que nos ama, que nos ajuda a sintetizar serotonina, por exemplo. E assim, eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que com a pandemia, nós fomos obrigados a nos isolar um pouco e nós estamos mantendo esse hábito do isolamento, de certa forma. Nos sobrecarregamos de atividades e estamos, de certa forma, mantendo esse hábito de isolamento e isso tem feito muito mal para a nossa saúde emocional. Eu gostaria de vocês que estão aqui comigo agora, nesse momento, coloca aqui se você tem o hábito de sair, de passear, de encontrar com amigos, com pessoas que você ama, pessoas que você sente à vontade para falar o que pensa. Isso faz um bem para a mente incalculável, porque passamos a sentir fazendo parte, recebendo amor, dando amor. E a nossa química, ela tende a se estabilizar, né? E isso é verdade porque saio com algumas amigas, eu retorno para casa bem mais humorada. Isso, querida. A Ariadne, né, falando isso. Exatamente. Você sai, Ariadne, e você enche o seu tanque emocional. Quando você volta, você está com o seu tanque cheio para você dividir com outras pessoas, né? Como que um tanque vazio
vai encher o tanque emocional dos filhos. Um tanque vazio está cheio de mágoas, de dores, né? Isso. A Elna, né, falando também que sempre chama amigos. Que coisa boa. Para estar junto, para comer alguma coisa gostosa, né? Então, assim, existe a questão do se priorizar no aspecto de você se preocupar com a sua alimentação, não comer qualquer coisa, não tomar um banho correndo simplesmente para se limpar, mas um banho que você vai usar um sabonete gostoso, que você possa sentir o cheiro daquele sabonete, né? Passar um creme na sua pele que seja um carinho que você está oferecendo para você, né? Algo com tempo, com qualidade. Esse carinho de pensar, eu estou cuidando da minha pele, né? Eu já tem um tempinho aí que eu estou fazendo aquela mistura de hipogloss, rosa mosqueta e mais uma pomada, já eu lembro o nome, se vocês lembrarem aí essa junção aí, coloca aí pra gente lembrar. E aí eu misturo e passo no rosto todos os dias depois da limpeza do rosto à noite. A pele do meu rosto tem melhorado assim significativamente. Aqui em Goiás, nessa época do ano, é muito seco. E aí você acorda assim, aquela pele seca. Depois que eu comecei a tirar tempo para esse cuidado, a minha pele melhorou significativamente. Isso é carinho, isso é cuidado. Nós temos que nos distanciar dessa concepção de que eu sou uma máquina feita para aproveitar o meu tempo o máximo possível, para estar disponível para minha família, para as pessoas. Esta é uma ideia, eu diria, dentro da nossa cultura, que nos destrói e a médio prazo destrói as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós vamos nos alimentando de mágoas, de dores, de um organismo prejudicado, um organismo abandonado. É muito duro, amores, quando as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos abandonam, mas é muito pior quando nós nos abandonamos. E às vezes a gente reclama muito porque as pessoas não nos priorizam, porque as pessoas nos abandonam, porque todo mundo só chega com cobrança. Mas é bem provável que eu não esteja conseguindo colocar limite nas pessoas. Eu não esteja conseguindo mostrar para as pessoas que eu também sou um ser humano e que eu preciso de tempo para minha própria pessoa. Deixa eu ler aqui o que vocês estão mandando. Muito bom. Uso também, é muito bom. A Helena tá falando. É muito bom, né, Helena? Eu comprei um sabonete infantil, lavo o rosto antes e depois eu coloco aí essa mistura. Depantol, Alice, ótimo. Essa mistura. Gente, a minha pele melhorou muito, né? Quando eu não tenho ninguém, eu vou sozinha e desfruto cada momento comigo. Ai, Baiana, parabéns, parabéns, né? Eu vou fazer esporte, sempre encontramos alguém na academia para conversar. Baiana, parabéns. Se eu não tenho ninguém para sair e eu quero fazer isso, eu vou só, porque a minha própria companhia também pode ser maravilhosa. Baiana, você me fez lembrar agora, eu morava em Campinas, próximo de Campinas, uma cidade próxima de Campinas. E foi um período em que eu fiquei viúva, né? Meu ex-marido faleceu.
E depois de uns 2 anos, assim, né? Eu ainda estava ali em luto. Eu me lembro que eu tirei uma tarde, eu fui ao salão, mandei fazer unha, cabelo, sobrancelha e fui para casa, me arrumei, fui para um shopping maravilhoso. Quem mora aí na região de Campinas conhece o Dom Pedro, e havia aberto um restaurante muito bom. E eu pensei, eu quero experimentar esse restaurante. Me arrumei, né? Sentei numa mesa sozinha no restaurante, peguei o cardápio, eu pedi o prato que eu quis, sozinha ali, porque eu estava na minha companhia, me deliciei com aquele prato, e eu reparei que algumas pessoas ficavam assim, me olhando, tipo, né, ali sozinha, porque as pessoas geralmente fazem essas atividades em grupo, e é maravilhoso fazer em grupo. Mas quando a gente se prioriza, tem essa questão também de nos apaixonar pela nossa própria companhia. E eu terminei o jantar e havia o teatro. E eu fui até o guichê comprar a entrada do teatro. E era o Caruso que estava fazendo uma peça maravilhosa sobre as pontes de Madison, acho que é isso, né? Um teatro maravilhoso. E ali, quando eu estava comprando, e o rapaz que me vendeu, eu disse uma entrada, e ele disse assim, como uma mulher tão linda, sozinha? E porque eu falei uma entrada. E aí eu sorri e eu disse para ele, eu estou eu estou com uma companhia maravilhosa, a minha companhia. Aí ele caiu na risada, eu peguei o papelzinho lá e entrei, fui assistir o teatro, sentei bem na frente, me lembro disso. E voltei muito feliz para casa também. Então tem isso, Baiana. Exatamente, Sandra. Também sinto isso quando tomo um café com uma amiga, o banho com um sabonete que eu gosto. Estou cuidando de mim, da minha pele. Exatamente, estou me cuidando para cuidar dos meus. Jordana, lindo, lindo isso, é isso. Eu preciso cuidar da minha pessoa para que eu possa cuidar dos meus. Exatamente. Quando nós nos sentimos muito abandonadas, né? Quando nós nos sentimos usadas, né? Pelas pessoas, eu acho que o primeiro pensamento precisa ser o que eu estou fazendo por mim, não é isso? Eu estou me dedicando à minha própria pessoa? E tem aí uma coisa de Ibope também, né? Se eu não me respeito, se eu não me cuido, se eu não me priorizo, o outro tende a fazer a mesma coisa, a me abandonar, né? E aí nós vamos entrando nesse processo de adoecimento físico e emocional. A gente precisa rever o conceito de se priorizar. Nós precisamos rever, porque nós não estamos falando de egoísmo, nós estamos falando de saúde, de respeito. Inclusive o versículo bíblico, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ali está muito claro essa questão, né? Essa semana fui tomar um milkshake de frutas vermelhas sozinha. Achei tão bom ficar um pouco comigo. Elna, que delícia! Um milkshake de frutas vermelhas. E olha o detalhe, né, que a Elna coloca, a escolha daquilo que ela gosta, o direito de saborear, né, frutas, eu amo frutas vermelhas. Quando eu vou para a Argentina, lá em Buenos Aires, o preço é bem melhor que aqui no Brasil. Blueberry, todas essas coisas. O morango, doce, bem mais barato. Eu amo, aproveito também lá. Parabéns, querida.
A sua pele está luminosa, muito bonita mesmo. Obrigada, Baiana. Esse é o segredo. Eu acho que já tem aí uns 2 meses que eu estou priorizando. Antes de dormir, eu faço esse processo. Tiro tempo para isso, né? Muito bom. Exatamente. As pessoas olham estranho mesmo. Antes eu me incomodava, né? A Baiana está falando. Hoje eu vejo como me ajudou a superar momentos difíceis. E melhor do que estar com uma pessoa desagradável. Sim, se você se obriga a sair com uma pessoa por obrigação, que aquela pessoa não te faz bem, é isso mesmo. Às vezes é melhor você curtir um momento assim. E a Baiana fala assim, que no início, né, quando ela estava saindo sozinha, né, vou para um jantar sozinha, vou tomar um milkshake sozinha, né, como foi dito. O fato das pessoas ficarem olhando incomodava. Porque eu acho, Baiana, que incomodava, porque é isso que as pessoas acabam pensando. Essa pessoa não tem companhia, deve ser uma pessoa desagradável, precisa fazer as coisas sozinha. Mas não é nada disso. E tem um detalhe, quando a gente compreende que a priorização nesse sentido é o amor próprio, quando a gente compreende que a gente tem direito, sem sentimento de culpa, poder se cuidar nesse sentido, quando nós gostamos dos nossos próprios pensamentos, nós começamos a entender que conseguimos crescer, conseguimos nos amar, estamos em sintonia conosco, que está tudo em paz e que, inclusive, Baiana, não importa o que o outro pensa ali na mesa do restaurante, ou seja, onde for, não importa. O importante é que eu estou bem, o importante é que eu estou feliz, né? Amo estar em casa com meus filhos e esposo, mas às vezes tiro tempo só, né? Meu amo, ok. O fato de gostarmos de estar só nos alimenta também para estar com as outras pessoas, sem dúvida nenhuma, tá? Então, Luiz, é isso mesmo. Estar com a pessoa que você ama, estar com você, tudo isso nos alimenta, tudo isso nos fortifica. E lembrando que, nós já falamos isso, mas é muito importante pontuar, nós somos seres químicos. E a sintetização da química do nosso organismo, ela se dá através do nosso alimento, do sol, né? O sol na pele, ela se dá em função das nossas interações com as outras pessoas e se dá com o tipo de pensamento que mantemos na nossa mente. Então, quando nós vamos nos doar, sem olhar para nós, sem observar quem somos, sem observar a nossa identidade pessoal, o que eu gosto, o que me faz bem, eu já terei uma tendência de me sentir menosprezada, de observar mais as dores. E com essa tendência de pensamento, eu aumento o nível de serotonina. Serotonina constante prejudica as veias, prejudica o coração, seca a pele, adoece. Se
eu me abraço, se eu sinto o meu próprio corpo, né? Se eu me permito sentir o prazer de quem eu sou, eu vou proporcionar a sintetização da serotonina, que é a química do bem-estar, da alegria, da paz. Então, a princípio, a gente pensa que o nosso corpo, a nossa mente, é uma máquina programada que será assim e pronto, nasci assim, sou assim, e não importa o que eu faça, é assim. Hoje nós sabemos que não é nada disso. Nós construímos quem somos. Nós construímos o nosso sentimento. Nós construímos o nosso lugar. Quando nós temos alguém que fala, ninguém me respeita, ninguém me ama, eu trabalho como uma escrava, ninguém reconhece. Quem está fazendo isso comigo, inicialmente, sou eu. Os outros, eles só estão repetindo aquilo que eu já faço. Essa é a grande questão. Infelizmente, quem precisa aprender a sair desse modo sou eu. O outro não vai se dar conta do meu sofrimento. O outro não vai se dar conta que o meu tanque está vazio. Eu preciso fazer esse primeiro movimento de me priorizar, de me cuidar. Uma outra questão que eu acho assim maravilhosa nesse sentido de se observar e se cuidar é a questão de perfume, né? Qual perfume você usa? Não, qualquer perfume. Eu chego, experimento, compro aquele, qualquer perfume, né? Nessa resposta, a gente verifica o não se priorizar, o não ir em busca daquilo que você se sente bem, a falta de autoconhecimento, a falta de investimento em si, porque um perfume especial não custa tão barato, né? Mas eu mereço, eu preciso, tá? Eu usava o perfume, eu usei por uns 20 anos, um perfume do Boticário, muito gostosinho. Até eu estava conversando isso ontem com umas meninas. Era o Acordes, que eu gostava muito. Era um perfume acessível financeiramente e que eu me sentia muito bem usando. Por uns 20 anos eu usei. Depois eu mudei, né? Hoje eu gosto do Dolce & Gabbana Blue. Ele é um preço não tão acessível. Mas eu trabalho tanto. Eu mereço algo que eu gosto. Algo que faz com que eu me sinta bem. Então, nós precisamos, às vezes, em questão financeira também, nós pensamos no aspecto financeiro para todos que estão ao nosso redor, mas não priorizamos no aspecto financeiro aquilo que de repente é algo importante para a minha própria pessoa, né? E não é egoísmo, amores. Não é uma pessoa que não consegue estar bem com os outros. Não. Eu preciso olhar no espelho e ver a minha importância de fato. De fato. E necessito, aos poucos, pensar como foi formada a minha mente no aspecto de cultura, no aspecto das minhas primeiras interações sociais, na minha infância, na minha adolescência. E essas crenças antigas, elas me prejudicam hoje, né? Eu posso romper com essas crenças e abraçar algo novo, experimentar algo novo, um outro formato de viver.
Posso, claro que posso. Principalmente se isso faz bem para minha pessoa. E se faz bem para minha pessoa, fará bem para as pessoas que estão ao meu redor, né? Uma das meninas escreveram: quando eu saio com as amigas, tomo um café, eu volto para casa muito mais animada para minha família, né? Esse perfume é bom mesmo, suave. Eu amo. Baiana, eu amo. Porque assim, eu gosto dessa pegada mais cítrica. Leiliane, linda, seja bem-vinda. Amores, eu amo a Leiliane. Leiliane faz um trabalho absurdamente fantástico na prevenção do abuso sexual. Se vocês não seguem a Leiliane, eu acredito que todos seguem porque ela tem muitos seguidores, vale a pena. Eliane Melo, né? Eu sempre falo do Destrave e da Eliane aqui com a gente. Obrigada, querida, por sua presença. Eu te admiro muito. Então, amores, falando de perfume, eu gosto dessa pegada não tão adocicada, de algo mais cítrico, né? Então, o Dolce & Gabbana é ótimo nesse sentido. No aspecto de alimentos, eu gosto mais de uma pegada para o sal do que para o açúcar, para o doce. O som de música, eu não gosto muito do agudo. Eu gosto muito de algo mais assim contralto, algo mais encorpado, eu diria. E é tão legal você saber do que você gosta, você saber quem é você. Essa é uma questão de identidade. Essa é uma questão de saber quem você é. E eu já falei isso aqui outro dia. Quando, na década de 80, final da década de 80, quando eu assisti o filme Alice e o País das Maravilhas, e ela chega para o gato e diz: gato, qual é o caminho? E o gato responde: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. Então, ali me marcou tanto essa fala. E eu disse: meu Deus, é verdade. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Mas para eu saber para onde eu quero ir, eu preciso saber quem eu sou. Para saber quem eu sou, eu preciso me priorizar. Eu preciso destacar em mim realmente aquilo que eu gosto, nessa identidade de quem eu sou. E eu posso me autoconstruir naquilo que eu gosto e quero. Eu tenho me autoconstruído muito, amores, no aspecto acadêmico, de estudos. E eu amo o conhecimento, eu amo estudar. Então, a gente precisa de parar de fazer aquilo que nos machuca, que nos destrói. E fazer aquilo que a gente sabe que há uma identificação, que está no nosso coração. E, amores, estar aqui com vocês, eu amo. Por isso eu estou. É prazeroso. Eu gosto de dividir aquilo que eu estudo, aquilo que eu trabalho, né? E gosto de me construir. E assim, com a devolutiva e a fala de vocês, eu me aproprio de muita coisa para eu também me construir. Porque tudo aquilo que é do outro, a princípio, e que eu me identifiquei, e que eu me apaixonei, e que eu gostei, por que não pegar e trazer para também me autoconstruir? Me alimentar do tanque emocional do outro. Olha que coisa maravilhosa. Delícia! Hoje eu sei quem eu sou, mas levou tempo para entender isso. Do contrário, pode virar, né, marionete das pessoas. É verdade, linda? É muito bom. Leva tempo para a gente saber quem a gente é. Mas a gente precisa priorizar, né? Que live maravilhosa. Obrigada, Simone. Beijo. Amores, o nosso tempo acabou. Eu vou dar tchau para vocês. Daqui a pouco eu estarei lá na Rádio Novo Tempo, às 11 horas, né? Eu entro ao vivo. E então eu preciso me preparar para esse momento. Daqui do meu escritório, a gente manda ao vivo para São Paulo e São Paulo manda para o restante do país.
tanto na rádio como no YouTube. Rádio Novo Tempo ao vivo, programa Vida e Saúde, daqui a pouquinho, tá bom? 11 horas. Eu amo estar aqui com vocês, é por isso que eu estou. Beijo, beijo, até a próxima. Beijo no coração.